Você é um estudante que passou pela escola e não aprendeu a estudar, passou pela faculdade e agora está frustrado, ou ainda está na escola e não aprendeu a estudar, precisa estudar para o vestibular e não sabe como estudar, não sabe como. Ou você até é adulto já, você já está no trabalho e você precisa estudar um projeto novo do trabalho e não sabe como aprender, porque você não aprendeu a estudar de verdade. Você que não aprendeu a estudar de verdade precisa assistir esse vídeo para você ver como que você vai mudar a sua forma de estudar. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal, onde a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você que é universitário, concurseiro, que é estudante de ensino médio, que tem o objetivo em aprender a estudar mais em menos tempo. Eu já te sugiro você se inscrever se você não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta com conteúdos novos para você melhorar sua forma de estudar, para você melhorar seu desempenho nos estudos e assim, consequentemente, conquistar as suas coisas da sua vida. Bom, mas vamos pro vídeo. Qual que é a primeira coisa que um estudante que sabe estudar precisa ter em mente? A mentalidade. Muitos foram ensinados de que o estudo era uma coisa que exigia muito esforço e que era uma coisa extremamente difícil. E por isso muitos têm a visão de que isso é um fardo e de que isso é uma chatice. Isso é um problema que atrapalha todos os estudantes, porque se acha insuficiente, se acha que nunca vai conseguir aprender a estudar, acha que aquilo é horrível e que vai exigir muito esforço e que vai ser muito cansativo. De fato, para algumas coisas o estudo vai exigir esforço, mas não é tudo isso que foi criado na sociedade de que o estudo é uma coisa tão pesada. Ai, para você conseguir ter tal resultado, você precisa trabalhar um monte, estudar um monte, um monte, um monte, um monte. Não, a primeira coisa que vocês precisam entender é que o estudo é um trabalho intelectual. Assim como você precisa ir trabalhar para ter seu dinheiro, para cumprir horários, ter responsabilidade com a sua vida, o estudo é a mesma coisa. O estudo é um trabalho intelectual. Você precisa cumprir horários, você precisa ter metas a cumprir, você precisa ter responsabilidade, saber como você vai lidar com isso. Tudo isso é com base nos estudos. Então, o estudo ele é um trabalho intelectual. Sempre tenho essa mentalidade de que o estudo é um trabalho intelectual. Quando vocês forem estudar, pensem que vocês vão trabalhar. Então, você não vai estudar de pijama, porque dificilmente uma pessoa trabalha de pijama. Você não vai estudar em qualquer lugar jogado na cama, não, porque a cama é lugar para dormir e não para estudar. Então você vai estudar no seu ambiente de estudo, no seu escritório ou na sua escrivaninha, seja lá onde for. Você vai estudar no seu ambiente de estudo, você vai cumprir horários, você vai colocar amanhã eu vou estudar 3 horas, estuda 3 horas. Depois amanhã eu vou estudar tal hora, coloca tal hora. Cumpra os seus horários, você vai estudar isso tanto, vai estudar essa matéria, estuda essa matéria. Isso se chama responsabilidade e mentalidade. Então, quando você sabe exatamente que o estudo não é uma coisa que é um fardo, não é uma coisa que é uma chatice, você já mudou a tua mentalidade. Isso já é o primeiro passo para você ser um estudante que sabe aprender, que sabe estudar. Porque aquele estudante que sabe que o que ele está fazendo vai ter uma recompensa. Mas não é uma coisa que ele está fazendo, nossa senhora, meu Deus, é uma coisa horrível. Não, é uma coisa que ele está se planejando e que ele está sendo focado e tem a mentalidade de que aquilo é um esforço que ele vai ter que fazer para ter essa recompensa, mas não é uma coisa que vai cair o mundo se ele fizer. O segundo ponto é a questão da motivação. A motivação influencia no seu desempenho, isso é notório, todo mundo sabe. Como você vai fazer para se sentir mais motivado a estudar? Porque muitas pessoas não conseguem ter essa motivação nos estudos. Além de mudar sua mentalidade, a motivação está muito relacionada a saber qual benefício você vai ter com aquela tarefa. Ou seja, se você vai precisar fazer um esforço, um estímulo, você precisa saber e mostrar para o seu cérebro por que você está fazendo isso. Você não está estudando à toa, você está estudando porque você quer passar, por exemplo, no vestibular. Você está estudando porque, por exemplo, você quer fazer um projeto novo, quer lançar um livro, quer lançar teu livro lá. Você precisa estudar porque você precisa aprender mais conteúdos para enriquecer o seu livro. Entende? Você precisa mostrar para o seu cérebro qual recompensa ele vai ter fazendo essa tarefa. Isso foi comprovado cientificamente milhares de vezes já, de que quando você mostra para você mesmo, para o seu cérebro, qual benefício você vai ter com aquele esforço, você se sente mais motivado. Então pensa comigo, se eu estou estudando
para passar em medicina. E eu lembro, eu sempre tenho essa, pode até imprimir, tem gente que faz aquela vision board, né, que é aquela visualização do que você quer. Imprime lá você sendo aprovado, uma imagem, ilustração que mostre você sendo aprovado em medicina. Você deixa uma foto lá. Toda vez que você for estudar, você, antes disso, você dá uma olhadinha nessa foto e lembra pro teu cérebro por que você está fazendo esse esforço. Então, por que isso vai ser uma coisa positiva para você. Então, quando você faz isso, você está motivando o seu corpo. Isso você pode fazer todo dia, colocar isso perto da cama, porque todo dia, como a gente sabe, nem todo dia a gente está motivado. Então, entender e saber que eu preciso fazer esse esforço porque eu vou ter essa recompensa, coloca a imagem lá, é muito importante. Vai te ajudar a manter aquela linha de motivação. Não vai ficar uma linha de motivação que você estuda 2 dias e daí para de estudar. Não, vai ser uma coisa que você vai manter contínuo. O estudo é consistência. Principalmente é isso, uma das ferramentas que os estudantes que sabem estudar utilizam a seu favor. Um estudante que sabe estudar, ele estuda com estratégia. E como você vai fazer isso? O estudante que sabe estudar, ele sabe elencar e separar as matérias que ele tem mais dificuldade e aonde que ele deve ser mais certeiro e gastar mais tempo da sua energia. Por isso, sempre faça uma tabela colocando matérias difíceis, matérias médias e matérias fáceis. Matérias difíceis, matérias que você tem muita dificuldade, extrema dificuldade. Matérias médias que você tem mais ou menos dificuldade, mas são matérias que levam mais tempo, que exigem mais tempo de você, mais energia. E depois as matérias fáceis. Por que é tão importante você saber isso? Por que é tão importante deixar sempre muito claro para você onde que é a tua dificuldade? Porque é ali exatamente onde você deve focar. Não que você precise esquecer as outras matérias. Por exemplo, as fáceis você precisa esquecer. Não. Mas as matérias difíceis e as matérias médias são as matérias que você precisa dobrar o teu esforço. Porque você sabe que aquilo você não tem facilidade. Então, quando você estuda com estratégia, você muda a sua forma de aprender. Por isso que muitos estudantes não conseguem ter um bom desempenho nas provas da escola, nas provas da faculdade ou de uma prova até de vestibular. Porque justamente isso, ele se foca naquilo que ele é bom para suprir o próprio ego e acaba não conseguindo aprender e melhorar o desempenho, porque ele não foca no que ele precisa melhorar. Você até anota, eu sei que essa minha matéria é difícil, mas estuda a mesma coisa que as matérias fáceis. Não! Se a tua matéria, você tem dificuldade na matéria X, você precisa dobrar a quantidade de vezes que você vai estudar ela. Se, por exemplo, na matéria fácil você estuda uma vez, na matéria difícil você vai estudar 2 a 3 vezes na semana, porque você precisa reforçar isso, é uma coisa que você precisa melhorar bastante, que é uma coisa que você tem dificuldade. Por isso que elencar faz o estudante que sabe estudar utiliza isso, porque ele sabe usar as ferramentas a seu favor. Então ele sabe que ali ele é fraco, então ele vai focar no que ele é fraco para ele melhorar, para ficar mais ou menos tudo nivelado. Isso faz diferença. E antes da gente ir para o último e não menos importante, né? Aliás, o mais importante método de estudo, eu te convido a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdo muito bom para você melhorar sua forma de estudar. Eu também te sugiro me seguir lá no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @IgorPsico, e também tá na descrição. O que eu posto lá no meu Instagram? No meu Instagram eu sempre debato com vocês sobre caixinhas de pergunta, até consigo conversar com vocês pelo direct, e lá eu sempre trago artigos com base visando melhorar os estudos de vocês. Então me segue lá também se você ainda não me seguiu. Bom, qual é o método de estudo que os estudantes utilizam para melhorar o seu desempenho? Os estudantes que sabem estudar, o que eles utilizam para melhorar seu desempenho? Se você pegar pessoas que são de alta performance no estudo e que sabem melhorar, elas aprenderam a estudar da maneira correta. Elas entenderam que o estudo é uma sequência de fatores. Se você está concentrado, você consegue melhorar a sua retenção de conteúdo, porque uma pessoa concentrada consegue absorver conteúdo. Se você consegue absorver o conteúdo, para você revisitar essas informações, ou seja, evocar essas informações, é muito mais fácil. Então, qual que é o método de estudo que os estudantes de alta performance usam? Aprender o conteúdo da maneira correta. E como que eu posso aprender o conteúdo da maneira correta? Buscando sempre da base. Livro. Você vai estudar um conteúdo, por exemplo, de biomas, que eu já falei que também eu usei esse exemplo várias vezes. Pega o tema de biomas, pega o livro, estuda o que o livro fala sobre biomas.
Depois você faz um resumo desse que você entendeu. Você pode aí depois assistir uma aula para complementar, mas a base é os livros. É os livros que vão fazer você aprender e absorver esse conteúdo. Igor, mas como que eu faço para reter mais tirar essas informações do livro? Tem vídeo meu aqui explicando sobre como ler da forma correta. Ali eu falo sobre como que você vai tirar essas informações. Então sempre quando você for estudar, um estudante que sabe estudar da maneira correta, ele não vai buscar no Google, ele vai buscar a base. Por que você precisa buscar a base? Mas por que é tão importante ter a base? Porque pensa, se você pegar só o conteúdo mastigado ou triturado só pela metade, você vai entender a área mais superficial do assunto. Você não vai entender a base. E lembra que quando você vai estudar para uma prova, seja ela qual for, você precisa saber a base. Como que você só sabe o resto do conteúdo? Você precisa saber de onde que surgiu aquilo. É a mesma coisa um cálculo. Um cálculo começa em algum lugar. Para ele terminar no resultado, ele tem que ter começado em algum lugar. Se você não saber como você começa esse cálculo, como que você vai conseguir resolver? Você precisa ter uma base do conteúdo que é nos livros que você vai encontrar para depois você ir afunilando, né, e dividindo ou até mesmo espalhando para as outras áreas, mas sempre base primeiro. Pensa comigo, não tem como você montar um prédio sem ter uma base. Você precisa de uma base, você precisa de uma base concreta e sólida, senão o prédio desmorona. Você precisa ter isso em mente. Isso faz diferença no seu desempenho. É assim que estudantes que sabem estudar potencializam sua forma de aprender. É dessa forma. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a história de verdade. Se você ainda não me seguiu, segue aqui, curte também para esse vídeo chegar para outras pessoas. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!